Bom dia, pessoal. Feliz Natal para todos vocês. A gente estamos aqui para fazer um vídeo para ficar registrado, para que o ano que vem vocês não venham me culpar de nada, porque a questão da herança tem que ser resolvida, né? Quanto antes, porque eu preciso eu preciso do dinheiro, é a realidade, entendeu? A nossa realidade não está sendo fácil, não é fácil. Eu, como herdeira, não vou ficar esperando o ano que vem, né? E assim, o que está acontecendo? O Beto, ele na verdade, ele não está pensando, entendeu? Ele não está pensando, ele só está deixando a esposa agir como como ela quer agir, entendeu? E isso é uma coisa que não faz muito sentido. E se não faz sentido, a gente não pode deixar. Só que ele também não pode bater de frente, porque se ele bate de frente, ela vai largar dele, entendeu? Então, a gente como herdeiros, a gente precisa se posicionar, né? E também tinha a questão também do Gilmar. O Gilmar, ele não estava querendo entender certas coisas. Eu conversei com o Dr. Gleidson, o Dr. Gleidson conversou com ele, e aí ele aceitou. A Dalva também não podia bater de frente com ele, entendeu? Porque também ele poderia ficar com raiva dela, né? E aí aquele negócio, entre a herança e o casamento, é melhor ficar com o casamento. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Que o ano que vem eu não vou aceitar assinar. Eu estou aceitando assinar esse ano, entendeu? Eu sou herdeira e eu tenho uma consciência de que precisa vender. Só que se deixar para o ano que vem, eu não vou aceitar por causa das minhas condições, entendeu? A Alessandra, ela tem que pensar em mim agora. Ela tem que pensar no gordo agora. Porque não adianta ela não pensar em mim agora e achando que eu vou pensar nela em janeiro, que eu não vou, em fevereiro, que eu não vou, entendeu? O ano que vem, quando ela tiver um motivo, entendeu? Porque na realidade, ela já aceitou. Eu pedi, eu fiz essa proposta tativa, porque assim, eu chego no Beto e falo pro Beto, e aí vocês vão assinar, né? Que eu resolvi assinar, eu vou assinar, tal, bonitinho. Daí ele falou assim, não, eu não vou assinar. Aí eu falei, como que você não vai assinar? Aí ele falou, não vou assinar. Eu só falei que eu ia assinar para poder me parar de ficar enchendo o saco. Aí eu peguei e falei, nossa, então você não vai assinar? Ele falou, não. Ele falou, não vou assinar. A Alessandra não quer assinar. Aí eu falei, ah. Aí eu falei, tá, mas vem cá, por que vocês não querem assinar? Aí ele falou, porque 5 anos é muito pouco tempo. Aí foi que eu entrei com a proposta de 10 anos. 10 anos o Gilmar não aceitou. Aliás, o Gilmar aceitou, só se tirasse dinheiro meu todo da N. E aí eu não aceitei, né? Tirar todo o dinheiro da N. Aí depois eu falei assim, e se você tirar 10 mil e deixar eles 10 anos? Aí o Gilmar também não aceitou, né? Ele até deixaria o Beto lá 10 anos, só se tirasse o dinheiro da N todo. Daí, o que aconteceu? Houve uma história que o Gilmar me irritou lá, e aí eu falei, agora eu vou ter que pagar ele todinha, né, se quiser comprar. Se não quiser comprar, não compra. E aí o Gilmar aceitou pagar ele tudo certo, né? Só que aí o Beto falou assim, então se ele aceitou, eu quero 7 anos, né? Pelo menos 7 anos. Aí eu falei, não, ele não vai aceitar 7 anos, é 5 anos. Aí ele pegou e falou assim, então não quero não. Aí eu fiquei insistindo pro Beto, conversando com o Beto, entendeu? Falei assim, vamos conversar, Beto. Você tentar conversar com a Alessandra, pra gente chegar a alguma conclusão, né? De tipo assim,
de uma solução para o nosso caso, né? E aí eu tive essa proposta atrativa, né? De 5 anos, sem pagar nada, sem descontar nada dos 20 mil e dar o Pix. Porque na minha cabeça eu achava que eles estariam precisando também, né? Mas disseram que não tá, né? Não tá precisando do Pix, tá tudo bem, melhor ainda, né? Que não esteja precisando. Mas o que acontece? Aí nisso o Gilmar não queria aceitar, foi muito custo para aceitar, acabou aceitando. E agora que ele aceitou, né? Precisa que a Alessandra assina, porque segundo o Beto fala, ela já aceitou, né? Ela já aceitou. Só que ela só quer resolver a questão da herança só o ano que vem. E não é assim, porque ela não é dona sozinha da herança. Existem herdeiros, né? E eu, como herdeira, não vou aceitar isso. Se ela não resolver, entendeu? Para Dalva tá vindo amanhã para São Paulo, para Sorocaba, e conseguir resolver essa questão, né, da herança, ou resolver com eles também, a herança chegar o ano que vem não vai acontecer. E aí vocês vão falar assim, mas você tem que vender, porque agora a Alessandra quer. Eu não quero saber se a Alessandra o ano que vem vai querer. Entendeu? Se o Beto vai apoiar. Não quero. O que eu quero saber é que ela tem que entender que ela não é dona sozinha e ela tem que tomar uma decisão. Ou ela assina agora, ou ela vai perder a oportunidade. Do mesmo jeito que o Gilmar entendeu isso. Ou ele resolvia agora, ou ele ia perder a oportunidade dele. Se ele entendeu, por que ela não pode entender? Entendeu? Aí vocês ficam falando, uns ficam falando, né? Eu não quero saber sobre resenha da herança. Mas é algo em comum que a gente tem, que não está resolvido, então que precisa resolver. Entendeu? Precisa resolver, não tem o que fazer. E aí, vocês falam que não quer saber, mas porque o terreno ainda não dá prêmio, né? Não dá prêmio ainda. Não está perdido. Mas e se o ano que vem tiver acontecer alguma coisa? E se o Beto for ficar lá sem luz? Que pelo que eu entendi, vai ficar sem luz. Porque o Ailton vai tirar o gato. Depois que depois que ele sair de lá. Entendeu? E aí a Alessandra e o Beto vai morar lá sem energia? Não vai, né? Eles vão lá na Enel pagar energia? Provavelmente não. Então, aí alguém vai se manifestar. E não o negócio para se manifestar é agora. Alessandra, o que você quer? Você está tendo a oportunidade. Depois, esquece. Ninguém vai ficar brigando com a minha irmã por causa disso, não. Que até mesmo porque, gente, não é para vocês brigar com a Alessandra. É para ela fazer, que nem ela já aceitou. É só fazendo ela entender que ela precisa assinar, resolver isso logo, né? Quanto antes, que já era para ter resolvido, por causa da minha situação. E a minha situação não é assim, gente. Eu querer, tipo assim, eu sei que eu tô precisando, sim. Só que a questão é que eu quero ter o direito de pegar o dinheirinho que meu pai e minha mãe deixou para me comprar as coisas pro meu filho. Para me fazer a minha vontade que eu queria fazer, que é direito meu. Isso não é justo ela fazer isso. Entendeu? Como se o terreno fosse só dela. Entendeu? E se acaso ela também decidir que não vai assinar, tá tudo bem. Não vou assinar. Vou pagar pelas consequências, vou morar de aluguel, mas eu não vou assinar. Tá tudo bem, é que nem eu falei pro Beto, você não é obrigada. E a Alessandra não é obrigada a nada. Vocês vão assinar porque vocês querem assinar, não na força do ódio. Só que é uma coisa que precisa resolver. Ou diz sim, ou diz que não.
entendeu? Porque se tá falando realmente, aí pode dar o dinheiro, que nem ele falou, não pode, o Gilmar pode dar o dinheiro para você, o Pix para você. A gente não quer, a gente quer só o ano que vem. Ah, mas o Gilmar pode dar o Pix. Mas como que o Gilmar vai dar o Pix sem assinatura? Não existe isso. Tudo bem que, eu não sei se agora parece que o doutor vai resolver a questão do contrato da procuração. Mas parece que antes não estava certo. Mas algum contrato ele tinha que ter na mão. Como é que ele vai se garantir? Vai acreditar em Papai Noel? Não tem como. Entendeu? Então, como o Gilmar já resolveu isso com o doutor, a Alessandra, ela tem que se conscientizar disso. E o que acontece? O que está acontecendo de verdade? É que o Beto, como ele não pode bater de frente, ele também não consegue explicar para ela, porque ele na verdade também não entende. Entende? Porque não pensa, né? Não para pensar. Que é o que eu falo para isso daqui. Casamento é feito dos dois. Os dois têm que pensar. Os dois têm que analisar. E aí os dois vão decidir o que é melhor para a família. O que tem mais coerência, a gente vai fazer. Se não tem coerência, faz sentido algum, a gente não vai fazer. Entendeu? E aí ele tá no vídeo simplesmente para mostrar para vocês o como a Alessandra faz com o Beto. Entendeu? É sequestro emocional. Porque o Beto não tem voz. O Beto não tem voz. No relacionamento deles, ela não tem voz. E isso é muito ruim para ele. Por quê? Ontem mesmo estava vendo um depoimento que a mulher, ela no relacionamento, ela não tinha voz, ela não se posicionava, ela não falava, ela não conversava com o marido dela. Tudo que o marido dela falava, tá bom. Tudo. Não sentava para conversar, não pensar, porque assim, e não é a Alessandra que tem culpa, a Alessandra não tem culpa não. Quem tem culpa é o Beto. É que nem aqui em casa, quem tem culpa é ele, não sou eu. Entendeu? Porque eu converso com ele. Carlinhos, você tem que pensar melhor nas respostas, tem que pensar no nosso casamento, tem que pensar na nossa vida, tem que pensar. E ele não pensa, ele deixa tudo pra mim. A Mariana, o jeito que resolver, tá bom. E não é assim. Não é assim, porque o casamento não é de duas pessoas, ou é o casamento de uma só? É de duas pessoas. Então, as coisas têm que estar resolvidas da maneira certa. Entendeu? O jeito que é. E isso eu falo pra vocês, que meu pai falava pra mim, imagina, gente, minha mãe, a nossa mãe ficou praticamente 71 anos, né? Que ela viveu. Ela ficou 71 anos praticamente obedecendo alguém. Vocês têm noção do que é isso? Porque, ó, quando ela era criança, ela tinha que obedecer a mãe dela. E ela falava que a mãe dela era brava. Aí depois ela casou com o pai, ela obedecia ao nosso pai, à risca. Aí depois, o pai faleceu, ela começou a obedecer a Deza e a Liana, que tudo ela falava que tinha que obedecer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Praticamente, ela ficou 71 anos obedecendo. E eu lembro muito bem que meu pai falava, filha, não pode ser assim. Você tem que raciocinar, você tem que pensar, você tem que querer também as coisas, você tem que ver o que faz mais sentido para você, o que realmente é o certo. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando você não tem alguém do seu lado que bota a mente para pensar, acontece isso, que a outra pessoa manda e desmanda. Por quê? Porque a outra não está pensando. A gente tem um problema para resolver, a pessoa não pensa. Entendeu? Então não é culpa da pessoa, é culpa daquele cônjuge que deixa o outro fazer o que quer. Entendeu? E não bota a mente para funcionar. A gente tem um problema para resolver, vamos ver qual é a melhor solução. A gente vai resolver. Entendeu? Quando não existe esse acordo,
Aí fica difícil para outra pessoa. É igual, por exemplo, quando eu me relaciono com o pai da Camila, ele me tirou da escola, ele não deixava eu usar roupa curta, ele me afastou de amizade. Eu estava sequestrada emocionalmente e deixei ele fazer tudo isso. Mas ele tem culpa? Não, ele não tem culpa. Ele conseguiu isso de mim, tá tudo bem. Entendeu? Eu que deveria falar, não, eu vou para a escola assim. Meu pai me orientava. Quantas vezes meu pai falou um monte para mim por causa disso? Só que eu não queria saber. Eu só queria saber que eu não tinha que ir para a escola porque o Nivaldo não queria. Eu só queria saber que eu não podia usar roupa curta porque o Nivaldo não queria. Eu só queria saber que eu não podia ter amizade com o povo porque o Nivaldo não queria. Entendeu? Por quê? Porque a gente está com a mentalidade, com a mente sequestrada emocionalmente, com medo, muitas vezes, de perder aquela pessoa, então a gente não bota a cabeça para funcionar e de pensar o que é que eu tenho que fazer, o que é certo fazer. Entendeu? Vocês pensam que eu gosto de ficar falando para esse daqui? Ah, isso, aquilo. Não, eu não gosto. Porque eu já passei por isso. E eu não quero isso para ele. Só que ele também é difícil de entender. Que a gente precisa... a gente tem um problema na nossa mão. A gente precisa conseguir resolver da melhor forma possível. E não piorar as coisas. Entendeu? Não piorar as coisas. Então, assim, a gente já sabe o resultado do que pode acontecer o ano que vem, sobre a herança, né? Se vocês não conseguem fazer com que ela entenda isso, né? De que ela precisa resolver. Ela precisa decidir o que ela quer. Se ela quer vender ou se ela não quer vender. E se ela quer vender, então ela tem que assinar agora. Não é um ano que vem. Ela não é dona sozinha. O Beto não foi lá e comprou o terreno, não. Aquele terreno ali foi o pai e a mãe que suou para conseguir o terreno e fazer a casa. E a herança é de todo mundo. O ano que vem, esquece. Pode perder, pode eles ficar sem luz, que eu não vou assinar. Entendeu? Então, vocês que é herdeiro, se posicione. Se posicione. Porque eu tô aqui, ó, em Sorocaba, e eu tô tentando desde o começo, lutar pelo que a Dalva quer, lutar pelo que o Gilmar quer, lutar pelo que a Andresa quer, lutar pelo que o Ailton quer. Debati de frente com a Alessandra. Bati de frente com a Alessandra, coisa que eu não faria. Entendeu? Porque a Alessandra nunca me deu motivo. Bati de frente com a Alessandra, ela fez o Beto brigar comigo, a gente brigamos, mas eu não fiquei com raiva dela. E nem vou ficar nem com raiva dela, nem do Ailton, do Beto. Entendeu? Mas eu ouvi um monte da Dalva também, a Dalva não estava entendendo certas coisas. Eu ouvi um monte eu só não ouvi da Deza e do Edivaldo. Porque a Deza e o Edivaldo, ele sempre foi pleno, né? Os dois sempre foi pleno. Né? Não vi eles se manifestar nessa resenha, não. Mas assim, eu fico pensando, eu fiz e morri na praia. Morri na praia, porque a gente está perto de conseguir o êxito da herança, da venda, e a gente está ainda deixando nas mãos da Alessandra. Porque, de fato, a nossa herança continua. Ou nas mãos da Alessandra, ou nas mãos do Gilmar. Porque se o Gilmar, hoje, ele falar assim, ó, eu não vou vender. Pronto, a gente não vai fazer nada. Aí o ano que vem ele fala, não, eu quero comprar. Aí a gente já volta, entendeu? Não faz sentido isso pra mim. Nós somos herdeiros, somos 9. O pai falava, 2 cabeças funcionam mais que uma. Nós somos 9. Vocês têm noção disso? Nós somos 9. Então a gente precisa se conscientizar. Ah, mas eu não quero. Ah, não quero saber de herança. Ah, não quero. Então, realmente vocês não querem saber? Se amanhã ou depois for perder, vocês não vão querer saber mesmo?
Tem certeza? Então tá tudo bem. Agora, se for para me infernizar o ano que vem por causa de herança, sendo que vocês têm a oportunidade hoje de conversar com a Alessandra, é só fazer a Alessandra entender. Se fazer a Alessandra entender que não está na mão do Beto, que nem eu falei, a herança todinha, nós irmãos não tem culpa de nada. Se fosse só nós irmãos, nós teríamos resolvido. Só que não tem, porque, vou falar a verdade, não vou ficar mentindo. Por quê? Os 9 irmãos fez de tudo para dar certo. Os outros herdeiros não se intrometeram. Os únicos que se intrometeu foi a Alessandra e o Gilmar para comprar. Só que o Gilmar oscilou um pouco, sim. Tinha vez que ele queria, outra vez que não queria, entendeu? Aí até o Carlinhos mesmo, sempre cansou de falar: Mariana, o Gilmar não compra nada. Porque toda vez que vocês conseguem fechar um negócio, ele fala que não. Entendeu? Então, assim, precisa resolver. É uma herança nossa, onde a gente precisa se posicionar. Ou a gente esquece, né? E vira o que vai acontecer. Porque, que nem eu falei pro doutor. O doutor falou assim, se não vender, vocês pegam e pagam o inventário. Eu falei, que inventário? Não, vocês pagam e pagam imposto. Que imposto? Ah, vocês pagam a luz. Que luz? Doutor, a gente não vai pagar nada. Porque nós não conseguimos se entender, porque não é só nós irmãos, e não vai acontecer nada, pelo que eu tô vendo. Até mesmo porque ninguém tem condições. Entendeu? Os irmãos mesmo de condições de falar assim, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Entendeu? A não ser que tiver um engraçadinho aí na família, né? De pegar e falar assim, eu vou pagar tudo que tem para pagar e vai possuir lá da frente. Gente, é outra coisa, eu não tô em Iguaçu. Vocês sabem que eu não tô. Mas assim, não mexe lá na frente. Né? Eu não tô falando isso para todo mundo, mas tô falando para você, Edivaldo, que o Ailton, né, falou que você ia mexer lá. Então não mexe lá. Lá na frente não é para mexer. Tá? Lá custou dinheiro, aonde esse daqui, ó, trabalhou muito para poder fazer lá na frente. E eu, consequentemente, isso, né? Então, assim, eu não sei da sua boca, eu sei que o Ailton que tinha me falado. Então, você não mexe. Na parte da Deza, só vai acontecer o que ela quiser. Entendeu? Se ela quiser pôr alguém lá, se ela quiser vender, se ela quiser, eu não sei, é o que ela quiser. Eu não vou se envolver com isso. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu quero agradecer para quem ficou até o final e ouviu o que eu tinha para falar. Mas a realidade é essa. A gente está com um problema na mão, a gente precisa resolver ou deixar de lado. Entendeu? Eu sei que tem uma galera aí, né, que tanto faz. Eu quero saber se tanto faz no dia que for tomar a herança. Aí eu quero saber se tanto faz. E se alguém achar lesado, pode ir na justiça. O que a gente não pode é ficar brigando com a herança. Não faz sentido algum. Porque se a mãe e o pai aguentou juntos, pode ter certeza que muito desse tempo foi por causa da gente. Porque por causa dos filhos. E quando a gente briga, a gente não dá exemplo para os nossos filhos, né? Porque nós estamos brigando com os irmãos. Tá bom? É só para deixar registrado, para vocês não esquecer desse dia. Eu estou aqui implorando para vocês, obter a resposta da Alessandra e tentar explicar para ela. Você tem... e por que eu consegui conversar com o Beto até ontem, que agora eu bloqueei ele? Mas por que eu consegui conversar com o Beto? Porque eu nunca pressionei ele. Eu sempre falei para ele assim, e para ela, né? Que a questão é ela. Olha, eu não quero te impressionar. E você tem o direito de falar não também.
Só que você tem que tomar uma decisão. Não é assim, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Tem que tomar uma decisão. Só que ela tomou a decisão, né? Houve essa questão dessa proposta atrativa, tá bom para todo mundo. Ela só precisa querer, que tem que resolver agora, porque ela não é dona sozinha. Tá bom? Obrigada a todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. E Feliz Natal e um próximo ano novo.